Potiguar, sou progressista, esperança em cada olhar, para ver o RN avançar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Conexão Progressista. Como vocês já sabem, o Conexão Progressista é uma série de entrevistas com os candidatos a vereadores no município de João Câmara do Partido Progressista. E hoje nós estamos aqui com a jovem Samara Câmara, ela que é mãe atípica, ela que tem o DNA da política no sangue, ela que tem uma batalha pela frente e que é advogada. E como jovem coloca agora seu nome à disposição do povo de João Câmara como candidata a vereadora. Samara, quem é Samara Câmara? Samara Câmara é filha do saudoso Luiz Antônio, com muito orgulho, da querida Emília. Eles têm um histórico, na política, e isso me influenciou, me impactou. Mas além desse histórico familiar, eu tenho uma bandeira, uma causa, que surgiu com o nascimento do meu filho, o Luiz, que é homenagem ao meu pai também, é autista. E com essa minha experiência como advogada e mãe atípica, eu pude ver a vivência de muitas famílias e as dificuldades, as necessidades. E eu sabia que o caminho só do direito não seria suficiente. Ajudar essas famílias só com o meu trabalho na justiça não era suficiente, era necessário fazer políticas públicas. E foi por essa razão que eu escolhi entrar para a política, no mesmo partido que o meu pai era filiado. Isso já me emociona muito. Para mim é um grande prazer, um grande orgulho poder estar vivenciando esse momento agora, ter essa oportunidade de ajudar outras pessoas através da política. Pois bem, ela já começa aqui dando um show, Já começa com a apresentação eloquente, como boa advogada que é, e aí vocês estão conhecendo um pouco mais de Samara Câmara. Samara, você vem de uma família com forte envolvimento político, como você colocou, especialmente com a trajetória do seu pai, Luiz Antônio, que teve diversos mandatos como vereador, com a herança política, com sua mãe foi candidata a vereador, a vice-prefeita por duas vezes, como herança política desses dois genitores influenciou na sua decisão de também se candidatar, continuando o legado do seu pai. O meu pai, ele dizia uma coisa que ficou marcado para mim, que é: quando a gente quer fazer alguma coisa bem feita, a gente vai lá e faz, a gente não delega para outras pessoas. E ele via a política dessa forma. Ele via a política como uma ferramenta dele implantar as ideias dele. Então, o mandato dele os mandatos dele como vereador, ele teve essa oportunidade de atuar, de se colocar à frente, E ele era uma pessoa que tinha muita garra, muita disposição. Ele não aceitava um não como resposta, ele era muito determinado. E isso, na minha formação, na minha criação, foi muito importante. Eu tive esse exemplo, eu tive essa pessoa me guiando, me dando motivação, porque ele também me ajudou muito nesse sentido de me incentivar, de me estimular, de acreditar que eu era capaz de fazer as coisas. E com certeza isso fez diferença na minha vida, na minha formação, nas minhas escolhas. E nessa escolha hoje de entrar para a política é fundamental, com certeza, essa participação dele. Fez total diferença. Pois bem, meus amigos, essa é mais uma candidata do Partido Progressista a vereadora no município de João Câmara, Samara Câmara. Samara, como jovem mãe atípica com um filho autista, você traz uma experiência pessoal que muitas mães enfrentam. De que forma essa vivência influencia suas propostas e de que forma você pretende atuar na Câmara, principalmente no que se diz respeito a políticas públicas para famílias com crianças atípicas? Muito importante essa sua pergunta.
Eu acho interessante a gente pontuar que às vezes a gente pensa que determinadas políticas são pensadas especificamente para um grupo, mas na verdade elas impactam toda a coletividade. As políticas públicas que eu pensei para as famílias atípicas estão voltadas principalmente para a questão da saúde e da educação. O meu filho, quando eu levo ele para um acompanhamento, eu estou ensinando ele a se socializar com outras crianças. E é importante que as famílias típicas, as famílias neurotípicas, entendam que é necessário educar os filhos para conviver com essas pessoas. Então a gente precisa ensinar essa questão da empatia, essa questão da luta contra o bullying. A gente tem que ter profissionais preparados na escola para receber, entendeu? Então isso impacta toda a sociedade. Eu estou dando uma contrapartida. Na saúde, quando eu penso em políticas públicas para pessoas autistas, eu penso a gente fazer um cadastro dessas pessoas, respeitando as leis, a legislação de privacidade dos dados, e isso vai impactar e melhorar todo o sistema público de saúde, porque a gente está favorecendo todos os usuários, não só essas famílias. Então, quando a gente pensa também em previdência social, quando a gente pensa em a parte das famílias que precisam de plano de saúde, precisam do SUS, tudo isso é política pública voltada para pessoas neurotípicas, as pessoas com deficiência, mas também é voltado para todos os usuários do sistema. Então, não é só uma política isolada, né? É uma política que impacta todos. E essas mudanças, né, Samara, elas precisam acontecer a partir dos municípios. Porque é aqui que as pessoas vivem. Exato. E eu acho que você, com seu mandato como vereadora, vai ser uma mola impulsionadora de começar essa discussão de maneira mais forte. Samara, o mercado público de João Câmara recebeu o nome de seu pai como uma homenagem a ele pelo legado que ele deixou. Como você pretende honrar esse legado e, ao mesmo tempo, construir o seu próprio caminho na política? Isso me emociona, essa sua pergunta. Eu, quando passo no mercado, eu vejo o nome dele lá, eu sempre fico emocionada, sempre é um motivo de muito orgulho. O meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da pobreza, a questão alimentar. E ele ajudou muitas famílias que viviam em necessidade. E o mercado público, o Centro de Abastecimento Municipal, ter o nome dele é muito coerente com a luta dele. Então eu quero deixar um legado nesse sentido. Eu tenho uma bandeira, que é a questão das famílias atípicas, mas também a questão das mães solo, a questão da mulher empreendedora, que eu como advogada, eu sei também das lutas e das dificuldades que elas têm. Então tenho políticas públicas voltadas para esse ponto também do empreendedorismo feminino, da gente poder implementar, da gente poder fortalecer, até porque aqui em João Câmara existe essa questão do comércio local, que é muito forte, e as famílias, as mães, elas acabam atuando, empreendendo, e isso faz o município crescer, gera emprego. Então, eu quero deixar um legado nesse ponto também, nesse ponto dessa bandeira que eu levanto, tanto das famílias quanto das mulheres, o combate à violência também, a violência doméstica, a violência contra a mulher. Todas essas bandeiras eu levanto, eu me identifico, já atuo como advogada e quero atuar na política. Então será um mandato com a bandeira principal, que é a questão da luta pelos direitos dos autistas, isso, mas também com muita determinação voltada à questão social. Isso. E principalmente a bandeira da mulher, isso, a luta pelos direitos das mulheres. Exatamente. Que a gente está prezando isso. Você, jovem, como a nossa a candidata a vice-prefeita Jane, que também ela é uma guerreira e luta muito por essa bandeira, eu acho que vocês se identificam muito. Bastante. Ela é maravilhosa, eu tenho uma admiração e foi um carinho, uma coisa que surgiu de forma muito natural. E com certeza ela traz uma representatividade. Eu e outras candidatas também trazemos essa representatividade e é muito importante ter isso na Câmara Municipal. E também, no caso dela, como vice-prefeita, com certeza ela vai ajudar muito, vai ser o braço direito de Maurício. Eu acho que ela foi uma escolha incrível para João Câmara. Pois bem, meus amigos, essa é Samara Câmara, candidata a vereadora pelo
Partido Progressista de João Câmara. Samara, sua mãe, Emília, já foi candidata a vice-prefeita 2 vezes. Como a experiência política dela te inspira e influencia sua atuação como candidata a vereadora? Ela hoje é, digamos assim, o meu braço direito. Ela me ajuda a criar essa conexão com as pessoas. A experiência dela, a vivência dela na política já me orienta, já me dá um suporte. Ela tem uma habilidade que eu acho sensacional e eu sempre quis imitar e reproduzir, que é a questão, ela pode estar triste, pode estar doendo, pode estar sofrida, mas quando ela sai na rua e cumprimenta as pessoas e fala com as pessoas, ninguém percebe. Ela está sempre feliz, ela está sempre radiante, ela tem esse poder, essa habilidade de deixar as coisas pessoais escondidas assim, fora desse contexto, não transmite para outras pessoas. E eu sempre admirei isso nela e hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso e é muito bom a gente ter esse exemplo, né? Em casa, ter essa experiência, poder estar, né, nessa luta junto com ela, sabe? Eu acho que, Samara, você já até falou um pouco sobre isso, mas para que as pessoas entendam melhor essa sua luta, essa sua batalha enquanto futura vereadora de João Câmara, sendo uma mãe de criança autista, você conhece bem os desafios das famílias que enfrentam essa realidade. Quais são suas propostas para garantir uma maior inclusão social e educacional para pessoas com deficiência em nossa cidade? Perfeito. O primeiro passo é difundir o conhecimento. A gente precisa adequar, especializar os profissionais com as metodologias adequadas. E o método adequado já existe, é a ciência ABA. A gente precisa levar aplicadores ABAs para as escolas, a gente precisa orientar professores, os assistentes, coordenadores, diretores, criar esses protocolos para que eles estejam preparados para receber e lidar com situações de crise, eventuais crises dessas crianças, aprender a desenvolver as habilidades. Então a gente precisa difundir esse conhecimento e especializar os profissionais. E eu acho interessante também eu tenho uma ideia que eu gostaria muito de implementar, que é a situação de a gente criar um sistema integral, né, priorizando as mães atípicas e as mães solo. Porque muitas vezes elas estão sem apoio nenhum. Elas estão sem o pai que deixou, que abandonou, não tem rede de apoio e às vezes elas precisam trabalhar, precisam empreender, precisam fazer alguma coisa e precisam ter um local para deixar as crianças. Então, se a gente tem uma escola, a gente tem uma creche que está adequada para receber essas mães, então a gente já tem a oportunidade de implementar e colocar ela novamente no mercado de trabalho, melhorar a condição familiar dessa família e do município, porque a gente está gerando mais emprego, a gente está gerando renda, a gente está movimentando. Então, eu tenho essa visão para a escola. É isso aí, meus amigos. Esse é o Partido Progressista. Nós estamos apenas na 3ª edição e nós já tivemos aqui propostas maravilhosas relacionadas ao atletismo, relacionadas ao esporte. Nós tivemos candidatos que passaram aqui, que tiveram propostas relacionadas à questão do desenvolvimento das comunidades, do serviço social, e nós estamos tendo hoje aqui, com a nossa querida Samara, essa aula sobre como desenvolver a política através de defesa dos direitos das mulheres e da defesa das crianças, dos direitos das crianças autistas. Não é verdade? Então, observem aí o poder, o potencial que esse partido tem, que pode ajudar na Câmara de Vereadores. O mandato de Maurício Caetano com certeza vai estar coroado com muitos desses valores aí. Samara, você, assim como nossa futura prefeita Jane, que eu já falei, representa uma nova geração de mulheres na política. Quais são suas ideias para incentivar mais mulheres e jovens a se engajarem politicamente? Algumas pessoas criam certa resistência com a política. Eu confesso que eu tinha um pouco de resistência na minha juventude. Mas a gente tem que entender que a política é a porta, é a forma de fazer as coisas acontecerem.
Se a gente quer, a gente está incomodado com uma situação. No meu caso, eu estava incomodada com a questão dessas famílias sofrerem tanto, porque não tinha política pública para isso. Então, eu tenho que ter a ousadia de ir lá, botar a minha cara à disposição, ter levar essa bandeira e me dispor a fazer o que é necessário fazer. Então, você que é jovem, que é mulher, que tem esse interesse, que você vê que existe alguma coisa na sociedade que precisa ser ajustada, que precisa de engajamento, é a política que te dá essa ferramenta. Então, vamos nos filiar. O Progressista me abraçou. É um partido que foi sensacional para mim, uma escolha que eu acho que não poderia ser melhor. E que foi o partido do seu pai. Meu pai. Eu já tinha essa referência, já tinha esse desejo, mas quando eu entrei para o partido, que eu senti esse acolhimento do partido em relação às minhas ideias, às minhas propostas, então eu me senti abraçada de fato. Então com certeza foi a melhor escolha, sem dúvida foi a melhor escolha. Obrigado, eu sou suspeito para falar. Gente, a gente já está encaminhando aqui mais ou menos para o final, mas eu ainda tenho uma pergunta, Samara, para fazer. Samara, para além da política, qual o maior sonho que você tem para a cidade de João Câmara e para as famílias que, como a sua, enfrentam desafios relacionados não somente ao autismo, mas à inclusão? Eu já fico muito feliz de ver João Câmara como ela está hoje, para ser bem sincera, porque na época de que eu era criança, meu pai falava de muitas coisas. Ele tinha um desejo de ver a cidade crescer, de ver as coisas acontecerem, empreendedorismo, com comércio, uma escola de qualidade. E hoje João Câmara a gente já vê muito progresso em João Câmara. Só que tudo que é bom dá para melhorar. Eu tenho essa visão. Então, meu desejo é ver João Câmara com um centro de atendimento às famílias atípicas especializado, sabe? Aplicando o ABA. As escolas tendo referência para outros municípios em forma de protocolo, em como integrar e socializar essas crianças. Eu tenho esse desejo de ver João Câmara como referência para outros municípios. Eu acho que esse é o meu maior sonho hoje. A gente também tem esse sonho e a gente está na luta já há alguns anos para que a gente possa implantar um CER4 aqui. Já tem até terreno alocado e Deus vai nos abençoar e a gente vai conseguir isso nos próximos anos. Eu tenho certeza que Maurício vai ser o prefeito que vai conseguir realizar esse sonho de João Câmara. Samara, como eu disse, a gente já está encaminhando para o final. Essa é a hora de você olhar para os eleitores do município de João Câmara e pedir o voto. Como progressista, como mulher, como mãe atípica, como representante do povo de João Câmara. Samara, a Câmara é sua. Obrigada, Rony. Eu estou aqui me disponibilizando para ser vereadora desse município que eu amo, seguindo os passos do meu pai e da minha mãe, entrando para a política. Meu nome é Samara Câmara, eu sou advogada, mãe atípica, tenho um sonho, um desejo e muitas ideias. E com isso, eu preciso do seu apoio, preciso do seu voto. Meu número é 11222, o mesmo número do meu pai, consigo carregar ele com muito orgulho. Se você quer fazer a diferença no nosso município, assim como eu, por favor, conto com o seu voto. Obrigada. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, Samara. Agradeço a sua mãe. Dê um abraço nela quando vi, tá certo? Abraço seu irmão, sua irmã também. O Luiz Neto, né? Dê um abraço apertado nele. É sempre uma satisfação receber vocês, candidatos aqui do Progressista. Cada candidato que vem é uma surpresa diferente. Então, meus amigos, é isso. O Progressista é esse grupo de pessoas que estão aqui reunidos para contribuir cada vez mais com o mandato do professor Maurício. E para vereador, no dia 6 de outubro, Samara Câmara, 11222. E para prefeito, Maurício Jane, 44. Um abraço e que Deus nos abençoe.